Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6, quase 7 anos quando essa história começou. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Já tinha muitos anos que eu queria ler esse livro. Eu acho que desde que eu o vi pela primeira vez, eu queria lê-lo. Embora ele tenha sido publicado, se eu não me engano, ali por volta de 2006, não tem tantos anos assim que eu ouvi falar dele pela primeira vez, mas eu lembro que desde que eu descobri que ele existia, eu queria ler, mas demorei um tempão pra comprar. Na verdade, se eu não me engano, eu acabei ganhando ele de aniversário da minha tia, eu tenho essa vaga lembrança. E aí, lógico, né, depois que eu ganhei, ele passou mais alguns anos ali fazendo aniversário na minha estante, porque apesar de eu amar calhamaço, eu sempre enrolo pra pegar calhamaço. Eu acho que é um misto de falta de coragem com ficar pensando em qual é o momento mais propício pra eu ler esse livro, e também um pouquinho de felicidade clandestina, porque eu fico, nunca mais eu vou ler esse livro pela primeira vez. Tem alguns livros que eu sinto que eu vou amar, e aí eu fico empurrando com a barriga, enfim, sei lá. Sei que eu demorei muito pra pegar esse livro, e na verdade, no momento em que eu peguei, ele acabou sendo completamente inusitado. Por quê? Quando eu engravidei, né, eu falei que eu precisava desovar algum calhamaço importante da minha estante. E, na verdade, eu nem tinha na estante o livro que eu comecei a ler, que foi Guerra e Paz. Eu brincava já há muito tempo que eu precisava ler Guerra e Paz antes de ter um filho, porque como que eu ia ler Guerra e Paz com uma criança pequena em casa? Só que eu nem tinha Guerra e Paz na estante. Mas aí eu já contei aqui algumas vezes, acabou virando piada entre mim e duas amigas. E aí quando eu engravidei, elas me deram de presente o Guerra e Paz, e a gente começou a ler juntas. E aí, enfim, estava lendo Guerra e Paz, ainda tô lendo Guerra e Paz desde janeiro, socorro. Enfim, esse livro continuou na estante. Até que veio fevereiro, né, veio o carnaval, e aí a Portela fez aquele desfile lindo, com o tema de Um Defeito de Cor, e o livro bombou. Todo mundo falava no assunto. Eu já tinha o livro na estante há um tempão. E o desfile de carnaval me deu aquela picadinha, e eu fiquei, ai meu Deus, eu devia tanto ler esse livro, mas eu já estava lendo Guerra e Paz, né? Aí eu falei, Ana Luísa, sossega, você não vai pegar outro calhamaço pra ler junto com Guerra e Paz. Mas aí uns 3 dias depois do carnaval veio uma amiga minha falar, uma amiga que a gente já tinha combinado, né, a Janaína, de ler juntas Um Defeito de Cor. Ela veio falar, amiga, acho que eu vou ler Um Defeito de Cor. Me animei por causa do desfile, aí achei um clube do livro online que vai discutir mensalmente, acho que vou ler. Tô te avisando, não briga comigo, mas enfim, acho que eu vou ler. E daí eu falei, amiga, eu acho que eu vou ler também. E aí foi assim que eu comecei a ler Um Defeito de Cor, lendo Guerra e Paz. Eu pensei, putz, se eu, né, resolvi dar prioridade para um calhamaço russo antes do meu neném chegar, por que que eu não leio também uma brasileira que tá na minha estante há tanto tempo? E já tem quase 4 minutos de vídeo e eu não comecei a falar do livro ainda, pelo amor de Deus. Comecei a ler Um Defeito de Cor, e que bom que eu fiz isso, porque como eu já comentei, Guerra e Paz eu não terminei ainda. Um Defeito de Cor eu terminei muito antes do que eu imaginava, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu acho que ele é fundamental, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então eu sempre fico um pouco confusa quando eu sento aqui pra falar de um calhamaço, ainda mais uma história que é tão importante, né? Em Um Defeito de Cor a gente tem um romance de formação narrado e vivido pela Querinde, que é uma menina que nasceu, né, como eu disse ali no trechinho que dá início ao livro, em Savalu, no reino de Daomé, que hoje é Benin, né, na África, e muito pouco tempo após ter visto na sua frente a morte violenta da sua mãe e do seu irmão, é sequestrada junto com a sua irmã gêmea e a sua avó, colocada dentro de um navio negreiro e trazida ao Brasil como escravizada. Então ela vem pro Brasil ali por volta dos 6, 7 anos, depois de uma longa e sofrida viagem no porão insalubre de um navio negreiro, e ela vive, né, a sua vida, então, aqui no Brasil, como uma pessoa escravizada. É um romance de formação que acompanha, né, ali desses 6, 7 anos dessa personagem até quase o momento de sua morte, com quase um século de vida.
Mas muito além disso, né, muito além da história dela, o que a gente tem nesse quase um século de história é puro suco da história do Brasil. Mas uma história do Brasil que a gente não aprende na escola. Uma história do Brasil que é fundamental que a gente conheça e que é contada do ponto de vista afro-brasileiro. Então, dessa construção do país a partir das pessoas negras que foram trazidas, escravizadas da África. A Querinde, ela vai contar pra gente toda a sua história e no meio disso, né, enquanto ela vive todo esse quase um século de vida, a gente vai acompanhando tudo que tá acontecendo no Brasil nessa época. E é um século, de fato, muito movimentado, porque a Querinde é ali dos anos 1810, e esse século que a gente acompanha é o século XIX, um momento de profundas transformações por aqui, inclusive no meio do caminho a abolição da escravatura, que é mais uma coisa que a gente aprende, né, pessimamente na escola. Isso eu já sabia, né, a partir de outras obras, mas aqui a gente tem isso de forma muito mais esmiuçada. E outra coisa interessante que eu não sabia sobre esse livro até eu ver o desfile da Portela e começarem a falar do assunto, é que não só o panorama histórico não ficcional, né, a autora, ela usa muitas referências aqui da história do Brasil, inclusive tem uma lista de referências históricas no final do livro, mas a própria personagem, né, esse romance ele é baseado numa história real da própria personagem, que é a Querinde, que ao ser trazida para o Brasil, né, recebeu o nome cristão de Luísa, que ela nunca adotou verdadeiramente, né, com toda razão. Mas ela é a mãe de Luiz Gama, um personagem muito importante da nossa história, sobre o qual também a gente não ouve falar na escola, né, porque é muito mais fácil exaltar Princesa Isabel do que exaltar personagens como Luiz Gama, que, se eu não me engano, foi o primeiro advogado negro do Brasil e não apenas era abolicionista, como é o patrono da abolição da escravatura no Brasil, e de quem a gente não ouve falar na escola, porque é muito mais romântico dizer que Princesa Isabel assinou uma carta, né, enfim. Então a Luísa Querinde, em determinado momento da sua vida, ela se separa desse filho e essa é a partir disso, né, que a autora resolve reconstruir a história dessa mãe que ficou muito separada desse filho tão importante. E ela escreve, então, esse livro. A partir daí, é claro, ela usa de liberdade poética, de licença poética, para tentar inventar trechos da história dessa mulher com base em tudo que ela tinha de realidade. E foi muito bem feito, né? É um livro maravilhoso. Eu falo que, além de ser uma aula de história que eu considero fundamental para todo brasileiro, eu acho que nenhum estudante de ensino médio devia se formar sem ter isso daqui no currículo. É um ótimo livro, é ótima literatura. Como eu falei, foi um livro que eu não conseguia largar. Eu tinha feito uma meta, se eu não me engano, o livro tem 10 partes. Eu tinha feito uma meta de ler uma parte por semana. E eu li muito mais rápido do que em 10 semanas, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Ele é cheio de ganchos, a autora sabe o que tá fazendo, sabe? Ela sabe escrever uma ótima história. E eu não conseguia parar de ler esse livro, mesmo quando ele tava pesado demais. E logo que eu comecei a ler, gente, assim, as primeiras 20 páginas desse livro já são brutais, e eu tô grávida, né, e meu marido disse, você tem certeza que você vai ler isso agora? Mas eu já sentia que eu não ia conseguir parar. E aí eu já vou aproveitar e falar disso, assim, obviamente é um livro muito pesado, muito dolorido, e eu acho que ele tem que ser assim, né, porque a gente não pode ficar passando pano nessa parte horrorosa da nossa história. Então tem muitas cenas gráficas aqui de violência sexual, então é um livro cheio de gatilhos, isso precisa ser avisado, mas eu acho que nada tá aqui à toa. Eu acho que mesmo as cenas mais doloridas, elas têm razão de ser, porque essa história precisa ser contada, mas vale avisar, né, que não é um passeio no parque, é um livro bem pesado, mas que tem alívios também ao longo da história, né, felizmente, durante quase esse século de história da Querinde, a gente tem momentos de mais tranquilidade na vida dela. Ela é uma personagem extremamente forte, né, e aqui, mais uma vez, eu vou dizer, não dá pra gente romantizar a força, né, de pessoas que são colocadas numa situação dessas, porque aquela coisa de, ai, nossa, como você é guerreira, ela não devia precisar ser guerreira, mas ela é uma pessoa de muita fibra. Eu acredito que a Querinde original,
que inspirou a história também tenha sido uma mulher de muita fibra, mas a personagem que a Ana Maria construiu, ela é incrível, assim, já virou uma das minhas personagens preferidas da literatura, principalmente porque ela tem muitas camadas também, né? Ela não é só a heroína sofredora que só sofre e acerta. Não, às vezes ela dá um jeito de dar a volta por cima e não necessariamente esse seria o jeito mais bonito, né? Ela é uma personagem com várias camadas, com as suas complexidades, e eu gosto muito de ver isso sendo construído, assim, na literatura. Além disso, outra coisa que eu acho que tem que ser muito exaltada no livro é que ele é um livro de quase 1000 páginas. A Ana Maria não se poupou, assim, acho que ela sentou e falou, vou escrever um livro enorme pra eu poder trazer tudo que eu quero. E eu acho isso muito bom, porque ela conseguiu abrir vários leques. Então, não só ela vai contar a história do Brasil, assim, retinha, focada no que ela queria, né? Mas ela abre vários leques, então a gente tem vários detalhes da história que, assim, precisariam estar ali? Não, a história seria contada sem eles, mas que ajudam a formar um panorama muito mais completo. Eu gosto muito disso, porque eu conheci episódios da nossa história que eu nunca tinha ouvido falar. Um dos que eu achei mais interessante foi a Revolução da Cemiteirada, que fala sobre, né, um momento em que até então não existiam cemitérios, né, e as pessoas, quanto mais importantes elas fossem, elas eram enterradas na igreja, nas igrejas ou nas regiões ali, tipo, do lado das igrejas. Vocês imaginam isso, né, o problema de saúde pública que isso não dava, e daí os sanitaristas na época estavam se unindo pra tocar essa revolução que era, pelo amor de Deus, a gente precisa copiar a Europa, a gente precisa ter cemitérios, porque tá ficando impossível, né, aquele fedor em volta da igreja, pessoas pegando doenças ali, porque, né, as pessoas estavam sendo enterradas ali no meio de onde as pessoas estavam. E aí e os nobres e a igreja ficaram muito putos quando os sanitaristas vieram com essa pauta, porque Deus me livre, eles precisavam ser enterrados ali na igreja, mais próximos do reino dos céus. E eu não fazia a menor ideia que essa passagem da história existia. Acho que eu já contei pra umas 10 pessoas, assim. Você sabia que existia a cemiteirada? Você sabia que as pessoas eram enterradas na igreja? Pode ser ignorância minha, mas eu não conhecia esse capítulo da história. E eu achei muito interessante, eu gosto muito que ela traga esses drops, assim, que não são fundamentais pra história, mas que... pra história que eu digo do livro, né? Mas que ajuda a gente a compreender ainda mais como aconteceu a nossa história. A Querinde, ela vem da África, né? Ela vem de uma religião de matriz africana, e ela segue continuando a tentar viver a sua religião na medida do possível, mesmo que escondido, né? Porque eles eram obrigados a ser batizados antes de chegar ao Brasil. As pessoas que eram sequestradas vinham nos navios negreiros, mas ela se recusa a se converter totalmente, então ela continua tendo as divindades dela ali escondida, tentando seguir as práticas dela, procurando terreiros. Isso tá muito presente na história, né, a forma como essa religião impacta na vida dela e na das pessoas ao seu redor. Outra questão que eu acho que a autora aborda de forma muito interessante é a heterogeneidade de povos negros, né? Porque é muito fácil falar os negros foram trazidos da África pra cá, mas quem são esses negros, né? Não é um grupo só, né? Foram pessoas trazidas de vários lugares diferentes e de vários contextos diferentes. E aqui no livro a gente tem um foco muito grande também nos negros muçulmanos, que traziam todo um outro contexto, né, uma outra religião, uma outra vivência, muitas vezes entravam em desacordo com as pessoas de religião de matriz africana, porque eles tinham outros costumes ali, e eles também foram muito importantes, foram um grupo específico politicamente bastante importante nesses termos de luta pela abolição, né? Eles tinham os próprios ideais, eles tinham os próprios grupos, e eles movimentaram bastante coisa. Eu nunca tinha imaginado isso, assim, esse grupo de negros muçulmanos, que aqui no livro eles são chamados de mussurumins. Outra coisa que eu achei interessante foi a autora trazer um vocabulário dessa época, né? Eu, por exemplo, não fazia ideia que o nome das cidades era diferente. Aqui, Salvador chamava São Salvador, e o Rio de Janeiro chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, e eu fui conhecer esses detalhes lendo aqui a história. Falando nisso, é outra coisa que eu acho bastante interessante. Durante essa jornada de vida da autora, ela mora em diferentes lugares. Então, quando ela chega no Brasil, ela fica por um tempo no litoral do estado da Bahia, se eu não me engano, Ilha dos Frades é o primeiro lugar que ela conhece. Depois ela vai para uma outra ilha, talvez Itaparica, não tenho certeza.
E aí ela mora ali durante algum tempo, mas depois ela se muda, né, com a família que a comprou pra Salvador, São Salvador, fica ali anos. Em determinado momento ela passa por São Paulo, ela fica anos também em São Sebastião do Rio de Janeiro. E a gente vai vendo também como os contextos eram diferentes em cada uma dessas cidades, assim, em termos de vivência, em termos da organização dos negros, da luta pela abolição. E é claro, né, durante toda essa história os anos vão passando, os ânimos vão se esquentando, a gente vai ver como que as pessoas negras estavam se unindo para tentar conseguir essa abolição, como que elas se ajudavam a lutar pelos próprios direitos. Elas tinham organizações em que elas se uniam e pagavam quase como se fosse um crediário para comprar as liberdades uns dos outros ou para salvar um ao outro em momentos de apuro. Tudo isso, né, passa ileso pela nossa história enquanto a gente tá na escola, né? Parece que realmente a abolição foi a princesa Isabel sentando um belo dia inspirada numa cadeira e assinando um papel. E a gente sabe que não foi assim, houve muita luta, houve muita pressão interna e externa, porque obviamente outros países tiveram a ver com isso, especialmente a Inglaterra. E foi tudo muito mal e porcamente conduzido pela família real, pra variar, a gente sabe muito bem. Nesse livro a gente tem uma pincelada disso também, mas aí eu até acho que esses reflexos da pós-abolição, teve um outro livro que até me trouxe mais informações sobre isso, que foi o Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que nem é um livro tão bom, assim, em termos de literatura, mas que aborda bastante esse panorama de como a abolição foi pessimamente conduzida no Brasil e deu no que deu. A gente vive um reflexo disso até hoje, né? A gente tem essa dívida histórica gigantesca com o povo negro, que, né, enfim, que foi trazido pra cá e colocado nessa situação. Mas enfim, é um livro bastante completo. E ainda por cima, lá mais pro final da história, a gente tem um novo recorte da África. Não vou explicar como, mas a gente vai entrar em contato com essa África aí quase um século depois. E a gente vai também entender o que tá acontecendo lá. A gente vai ter escravizados que vieram pro Brasil e voltam pra África e aí encontram uma outra vida, que não necessariamente é a vida da qual eles sentiram saudade por tantos anos, né? Então a gente vai conhecer também esse contexto, né? Que é aquela coisa de, fui tirado da minha terra, sonho em voltar pra minha terra ou não. Algumas pessoas nunca nem sonhavam, mas acabaram voltando. E o que é que eles encontram lá, né? Uma realidade totalmente diferente da que eles viveram quase que a vida inteira no Brasil. Então, enfim, é uma história cheia de camadas e cheia de detalhes que só lendo mesmo pra saber. E é um livro que eu definitivamente recomendo. Eu costumo dizer, né, que eu falo que pouquíssimos livros são pra todo mundo. Esse livro aqui eu acho que ele é pra todo brasileiro. Ele devia ser uma leitura obrigatória, porque é uma aula de história como a gente não tem em nenhum outro lugar. E é isso, a bateria da minha câmera começou a pitar, sinal de que eu preciso terminar esse vídeo. Mas é um livro que eu recomendo demais e eu quero que vocês me contem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!